Olá, segundo ano. Eu gostaria primeiramente de parabenizar todos vocês pelo excelente seminário de vírus e bactérias que vocês apresentaram. Eu preciso confessar que eu estou orgulhoso do nível de conhecimento que vocês demonstraram no seminário que vocês fizeram. Tá? É uma pena que nem todos os estudantes entregaram, né, o seminário e ficaram com 0. Mas os alunos que me entregaram foi uma pesquisa muito boa. Eu estou muito feliz porque vocês conseguiram colocar no seminário de vocês os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Quando fala de vírus, que não tem como interromper o serviço do vírus, né, da questão da vacina. Quando fala de bactéria, do uso de antibiótico para poder interromper o serviço da bactéria. Então, olha só, eu estou muito contente mesmo. Vocês me entregaram um serviço, um seminário assim de qualidade, tá? Sem contar que alguns dos estudantes, além de demonstrar o domínio da biologia, também demonstraram domínio na tecnologia, né? Fazendo algumas modificações. Eu não faço nem ideia de como que vocês fizeram isso, tá? Mas de qualquer forma, tá? A minha função de verdade, né, é avaliar o conhecimento da biologia, tá bom? Então, eu fico assim com pena por não estarmos em sala, porque eu gostaria muito que os colegas de vocês tivessem visto a pesquisa que cada um fez. A minha vontade é de pegar esses vídeos e mostrar assim para várias pessoas, mas eu não vou fazer isso não, porque não tem a questão de direitos autorais aí de vocês. Mas olha só, vocês estão de parabéns pela pesquisa que vocês fizeram, tá? Com relação às próximas atividades. Então, hoje, nessa postagem, nessa atividade agora, vocês irão tirar foto da pesquisa de protozoários e vai anexar nessa atividade como forma de 0 a 10. Essa pesquisa vai ser a nossa segunda prova, né? Eu espero que a pesquisa já esteja pronta, tá bom? Por quê? Porque se já estiver pronta, que deveria estar, tira a foto, anexa aqui, eu já vou corrigir, porque agora eu tenho que ler com mais calma, né, essa atividade. Então, vai levar um certo tempo para corrigir ela, tá? Se já estiver pronta, anexe imediatamente, o quanto antes. Não espera o prazo de uma semana para ficar com a internet ruim, para acontecer isso, aquele outro. Tivemos alguns problemas com os vídeos, né? Agora com foto vai ser mais fácil. Porque daí foto, né, não tem tanto problema assim com a internet, tá bom? São poucas as doenças causadas por protozoários. Então, eu gostaria de agora, nesse momento, fazer uma pequena revisão sobre as doenças, porque eu acho muito importante que todo mundo conheça um pouquinho das doenças, tá? Vou falar um pouquinho sobre a amebíase. Alguns estudantes procuraram a doença chamada amebíase, causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, a famosa ameba, tá? A ameba, ela nada mais do que, vamos olhar, um protozoário como esse daqui, ó. A Entamoeba histolítica, ela causa amebíase. A locomoção dela é por pseudópodes. Eu vou disponibilizar aqui um vídeo também que eu tenho, né, de uma filmagem no microscópio, porque ela é muito pequenininha ainda. Esses protozoários a gente também não consegue observar eles a olho nu, embora eles são maiores do que as bactérias, né? Mas ainda assim são microscópicos. Eu preciso ter um microscópio para isso. A Entamoeba histolítica, ela se locomove por pseudópodes. Então, esse vídeo que eu vou disponibilizar é para vocês observarem como que é a locomoção dela. Ela projeta a membrana, assim, né? Ela projeta a membrana plasmática e vai se locomovendo, tá bom? Então, amebíase, Entamoeba histolítica, que se locomove por pseudópode. Que tipo de doença é essa? É uma doença que está associada à contaminação da água. Esse protozoário vive na água, então se a gente bebe a água não tratada, ou então se a gente lava os alimentos, verduras, por exemplo, com água que não é tratada, a gente pode ingerir
esse protozoário, né, no nosso sistema digestivo, e lá no intestino ele vai formando cistos e vai provocar ali a doença, né? Então vai causar bastante dor de barriga, vômito em alguns momentos, tá bom? E como que seria a prevenção dessa doença? Basicamente o saneamento. Tá? Você tratando a água, você consegue resolver o problema da doença chamada amebíase. Nós temos uma outra doença que é muito parecida. A doença se chama giardíase. Giardíase é causada por um protozoário chamado Giardia lamblia. Tá? Giardia lamblia. É um protozoário flagelado, inclusive tem 2 núcleos, não é problema nenhum a célula ter 2 núcleos, tá? Ela tem 2 núcleos, quando a gente olha assim parece que são 2 olhos. Não são 2 olhos não, tá, pessoal? São 2 núcleos. E aí ela tem um flagelo, então ela tem aqui, é um protozoário flagelado. Esse daqui é o tripanossoma, não é a Giardia lamblia. Mas vocês viram uma foto, né, naquele PDF da aula anterior, como que é a giardia, tá? Então, ela vai ser essa giardíase, ela é bastante parecida com a amebíase, porque também se dá por água contaminada, por alimentos, né? Que a gente vai lavar os alimentos com água contaminada e a gente vai ingerir esse protozoário, né? Dentro, né? Vai ficar no nosso sistema digestório e vai provocar aí também dor de barriga, né? Então, como seria a prevenção disso? Tratar a água. Tá? Então, tanto a amebíase quanto a giardíase seriam 2 doenças bastante parecidas, só que uma é causada pela entamoeba histolítica, que se locomove por pseudópodes, e a outra é por Giardia lamblia, que é um protozoário flagelado. Com relação à malária, outros alunos pesquisaram sobre a malária. E na malária, o protozoário se chama Plasmodium. É um protozoário que não tem meio de locomoção. Então vamos lá, de novo. O Plasmodium seria... Cadê? Esporozoários, esse aqui, ó. Ele não tem meio de locomoção. Ele tem um pedacinho aqui, uma parte aqui em cima, tá? Que ele tem uma estratégia na hora de... Ele fura a célula para poder entrar, tá, na célula. Por isso que ele chama apicomplexa. E então a malária, né, provocada pelo protozoário Plasmodium, ele não tem meio de locomoção. A malária, ela se dá através do mosquito Anopheles, ou então chamado mosquito prego, tá? Na região amazônica, principalmente, esse mosquito vive. Então, o mosquito transmite o protozoário, Plasmodium. Um mosquito específico, não é como qualquer mosquito, não. É um mosquito Anopheles, ou então chamado mosquito prego. Lá na região amazônica é mais comum esse mosquito, né? E aí a malária, então, tem sintomas de febre, calafrio, pode dar até convulsão, é uma doença muito séria, né? Que é basicamente a malária, nada mais é do que aquela doença do garimpeiro, né? O homem foi matando, né? Foi desmatando a mata virgem e se deparou com esse mosquito, né? Que já carregava há bastante tempo esse protozoário. Então, a forma mais correta de prevenir a malária é evitando o mosquito, combater o mosquito, né? Bastante parecido com a dengue, sabe? Porque assim, é mais fácil a gente ver o mosquito do que o protozoário microscópico. Eu tenho também uma outra doença, que também é um protozoário apicomplexo, ou seja, um protozoário que não tem meio de locomoção, que é a doença toxoplasmose, o protozoário a Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii causa a doença toxoplasmose. É um protozoário que também é da classe apicomplexa, não tem meio de locomoção. Ela é uma doença que está relacionada às fezes dos gatos. Então veja, esse protozoário ele já vai estar presente mais nas fezes de gatos ou então de algum consumo de carne desses animais infectados, tá? Pode ser uma complicação muito séria, principalmente para gestantes, né? A toxoplasmose, causa dor muscular, febre. E como que seria a prevenção? Cuidar do seu gato, né? Cuidar da saúde do gato, dar uma ração adequada, não dar comida, carne crua para o gato em especial, porque aquela carne, de repente, ela pode estar contaminada
com o protozoário? Esse protozoário ele fica na musculatura, né? Então, alimentar o gato de modo bastante com comidas especiais, né, comidas corretas para o gato, e cuidar também das fezes, né, ter a própria higiene aí do gato. Tá? Outra doença, leishmaniose. Leishmaniose agora já está relacionada a cachorro, e também temos um mosquito que transmite esse protozoário. Então, na leishmaniose nós temos vários tipos de protozoários, que se chamam leishmania. Leishmania brasiliensis é um tipo. E eu tenho vários outros leishmania alguma coisa, tá? Ele também é um protozoário flagelado. O mosquito é um mosquito especial também, né? Enquanto que lá na malária era mosquito prego, anófeles, na leishmaniose é um mosquito palha, tá? Parecido ali, né? Então, o mosquito palha, ele pode contaminar os cães e também contaminar o ser humano. E a gente tem basicamente dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar ou cutânea, que é da pele, vai formando feridas, parece úlceras, tá? Ou então aquela leishmaniose visceral que é das vísceras, né? Dos órgãos internos. E o cuidado precisa ser com o cachorro. A criança, em especial, pode estar muito sensível, né, muito suscetível a adquirir essa doença. Então, precisamos ter, né, como combate da leishmaniose, a saúde do cachorro e a prevenção desse mosquito palha. Outra doença que também os alunos pesquisaram é sobre a doença de Chagas, do protozoário Trypanosoma cruzi. Esse protozoário também é flagelado. A doença de Chagas tem... o barbeiro, existe um besorrinho, né, um inseto chamado barbeiro, que transmite esse protozoário chamado Trypanosoma cruzi. O barbeiro, ele tem em algumas regiões específicas aqui no Brasil. Ele é bastante comum, principalmente no Nordeste, onde eles constroem aquelas casas de pau a pique, sabe? E ali costuma viver bastante o protozoário barbeiro, o inseto barbeiro que carrega o protozoário Trypanosoma cruzi. O inseto barbeiro, ele tem esse nome porque ele pica preferencialmente na face. E sabe, quando ele pica, ele defeca. E o protozoário Trypanosoma cruzi fica nas fezes do barbeiro. Então, o barbeiro pica de preferência na face. E aí, quando pica, a gente coça. E a gente introduz as fezes do barbeiro, contendo o protozoário, dentro do buraquinho da picada. É a forma como o protozoário entra na corrente sanguínea, né? Algumas pessoas brincam, né, que a doença de Chagas, ela é conhecida como a doença da menininha apaixonada. É uma brincadeira bem, né, vulgar. Por quê? Porque um dos sintomas da doença é o aumento do coração, o inchaço do coração, né? E eles acabam brincando, fazendo uma piada, né, às vezes de mau gosto, que a doença de Chagas, também conhecida como a doença da menininha apaixonada, né, porque o coração incha. Nada a ver, tá? E a questão assim é evitar o inseto. A principal prevenção é evitar o inseto. Onde não tem o barbeiro, não tem a doença de Chagas. A gente tem ainda outra doença, só que eu não passei para ninguém não pedi para ninguém explicar, procurar essa doença, que é chamada de doença do sono. Sim, segundo ano. Doença do sono. Mas pode ficar tranquilo que nenhum de vocês tem. O que vocês têm é preguiça mesmo quando vocês estão com sono, tá? Essa doença do sono, ela acontece mais na África, com uma mosquinha, tsetse. Essa mosca tsetse, ela tem um protozoário, é um outro protozoário, que é o Trypanosoma gambiensis. Um outro tipo de Trypanosoma, bastante parecido com o Trypanosoma cruzi. E por último, a doença tricomoníase, que é uma DST, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. É uma doença muito comum, vaginalis, porque acontece na vagina. É uma doença muito comum acontecer em mulheres. As mulheres apresentam melhor os sintomas da doença, tipo corrimento ou coisa assim. Professor, quer dizer então que os homens não podem ter Trichomonas vaginalis? O homem pode sim.
Só que no homem, os sintomas não ficam tão evidentes igual na mulher. Tanto que quando a mulher tem que fazer o tratamento, né, quando o médico vai passar a medicação, o homem e a mulher têm que tomar. Os dois têm que tomar o mesmo medicamento, mesmo que o homem não apresente os sintomas do Trichomonas vaginalis. E esse Trichomonas também é um protozoário flagelado. Pessoal, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho para vocês a dinâmica do que cada um dos coleguinhas explicaram, tá? Depois, se você no seu caderninho quiser fazer uma anotação sobre isso, vai ficar a critério seu. Mas eu queria, assim, nesses 15 minutos de vídeo que nós tivemos, eu resumi todo o trabalho que cada um dos colegas fizeram, tá? Essas seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doenças que foram pesquisadas. Temos ainda um outro protozoário que é bastante comum, que é o paramécio. Paramécio, não confundir com o plasmódio lá da malária, tá? O paramécio, ele tem um formatinho. Paramécio é esse aqui, ó. Esse é o paramécio. Ele é ciliado. Ele tem, quando a gente olha a foto dele assim, eu pelo menos quando eu estava no meu ensino fundamental, eu e meus colegas falaram que parecia um chinelo havaiana, né? Que ele tem o formato de um chinelo havaiana assim e tem os cílios. Esse paramécio, ele é muito estudado, é quase o ratinho de laboratório e ele não causa nenhuma doença. Então, todos vocês que pesquisaram cada uma doença que eu expliquei, né, das 7 doenças, nenhuma delas é causada por esse protozoário ciliado. Segundo ano. Na próxima semana, nós iremos fazer uma prova escrita. Eu vou elaborar a prova pelo Google Docs, no formulário. Vou entregar, isso na próxima semana. Vou entregar para vocês e vocês vão ter 48 horas para fazer a prova. Isso mesmo. Então veja, esse seminário, essa pesquisa sobre protozoários, lembra que eu peguei no pé de vocês? Fui chato ao extremo porque eu já queria que vocês adiantassem o conteúdo? Era por causa disso. Pesquisa do protozoário já está pronta em teoria. Se não está, meu amigo, você vai ter que correr atrás, infelizmente. Mas já é para estar pronta. Assiste esse vídeo, tira foto do celular, arquive hoje. A pesquisa hoje, que já deveria estar pronta. Tá? Na semana que vem nós vamos fazer uma prova de todo o bimestre, uma prova escrita, uma prova incluindo aquele sistema de taxonomia, rato frito com orégano fica gostoso, experimente, lembra da classificação, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, nome científico, como escreve o nome científico, vai cair isso na prova, as características de um vírus, né? Lembrando que a gente tem aqui, lembra da árvore filogenética que a gente trabalhou, né? O vírus, ele não se encaixa aqui, porque ele não é exatamente um ser vivo, ele não tem membrana plasmática, só aqueles envelopados que tem, tá? Mas o envelope é de uma outra membrana, de uma outra célula. Então, quando ele saiu, ele carregou um pouquinho da membrana. Ele basicamente não tem membrana plasmática, o vírus não tem ribossomos, que é a maquinaria para se construir proteína, para se trabalhar. Por isso que ele tem que entrar na célula, usar o ribossomo da célula, porque ele não tem, então ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Ele é um inquilino indesejado, mas eu não posso escrever isso na prova. Na prova eu tenho que usar que ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Vimos também as bactérias, que tem os dois tipos. A gente acabou estudando mais essa aqui, né? Eubactéria, porque aqui está mais perto da gente. Vimos as doenças. Então, na bactéria, característica seres procariontes, os únicos procariontes que existem, a bactéria, não tem outro. Então, assim, é só ela e pronto, acabou. Tá? Todos os outros, protista, fungo, animal, planta, todos os outros são eucariontes, tá bom? Ela vai ter a parede celular, não é uma parede vegetal ainda, tá? É uma parede diferente. Tem os ribossomos, mas ela não tem compartimento, tá? Não tem compartimento.
Nos protistas é aquela bagunça, né? Das algas, que tem tanto a alga unicelular quanto a multicelular, e também dos protozoários. Então tem aqueles dois seres bem diferentes um do outro que estão colocados ali dentro desse grupo, né? Pode ser que daqui a alguns anos, quando vocês forem estudar isso daqui de novo, talvez nem seja mais protista que vocês vão utilizar. E hoje eu quero falar sobre os fungos, porque primeiro ano, na prova da semana que vem, vai cair fungo, tá? Eu quero que vocês façam alguns lembretes no caderno de vocês. Não precisa mostrar para mim, não. É só para coordenação, quando pegar o caderno de vocês, saber que foi trabalhado esse conteúdo. Vai cair na prova a taxonomia, vírus, bactéria, os dois protozoários, né, que são as algas e os dois protistas, que são as algas e os protozoários, e por último os fungos, que eu vou explicar agora sobre os fungos. Tá? Os fungos, eles também são eucariontes, como os protozoários. Antigamente eles eram classificados como plantas. A gente sabe que ele fica num grupo à parte, ele tem um reino só dele, né? Por que ele não fica junto com a planta? Porque eles não fazem fotossíntese. Eles têm parede celular, tá? Só que a parede deles é uma parede formada por quitina e não por celulose, tá? Na planta é celulose, aqui é quitina. Então eles têm parede celular, eles são eucariontes, mas não podem ser jogados dentro das plantas porque eles não fazem fotossíntese. Os fungos são os grandes decompositores que existem no planeta. São graças aos fungos que o planeta, a matéria orgânica, ela é reciclada. São os principais decompositores. Se não tivesse o fungo, significa que a matéria orgânica não se decompõe. O mundo seria uma grande lata de lixo onde nada seria decomposto. Tá? Então, as características são as coisas mais importantes que vocês precisam anotar no caderno aí. Não fazem fotossíntese, e quando não fazem fotossíntese, quando não produzem o próprio alimento, tem um termo para isso, né? Que é heterótrofos. Tá? Eles possuem parede, eles formam hifas. Eu vou disponibilizar, eu esqueci de imprimir. Eu vou disponibilizar para vocês um desenho que vocês podem fazer ali no caderninho de vocês. Um desenho de um cogumelo mostrando as hifas por debaixo da terra, tá? E essas hifas, quando elas ficam aglomeradas, várias hifas, elas formam uma estrutura chamada de micélio. Micélio é o nome dado ao agrupamento de hifas. Então, eles são grandes decompositores. Tem um termo também na biologia que a gente usa para isso. São chamados de sapróbios. Sapróbios são aqueles organismos que decompõem a matéria orgânica. Eles produzem uma enzima, é muito massa, assim, porque eles produzem uma enzima e eles jogam a enzima por cima do animal ou da planta morta, né? E essa enzima vai decompor essa planta e animal morto para ele absorver os nutrientes. Então é muito massa. Tem uns vídeos assim que eu vi no Face de uns cogumelos, coisa mais linda, que começa a crescer, e assim a forma como eles lançam essas enzimas, assim, é bem interessante mesmo, tá? Eles podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares. O unicelular é o levedo, tá? A levedura. E o unicelular é o levedura, e o multicelular é o cogumelo. Reprodução é por esporos. Eu vou deixar também um vídeo mostrando um cogumelo, que é reprodução por esporos, tá? É um cogumelo e tá saindo os esporos, está sendo levado pelo vento. Vai parecer uma fumacinha assim para você. Mal e mal você vai conseguir ver. Aquilo é os esporos, tá? Sabe quando você deixa um pote, abre um pote de geleia e guarda, fecha na geladeira, ou então de requeijão, passa uma semana, 2 semanas, um mês, você vai abrir de novo, tá tudo cheio de fungo. Como que aquele fungo foi parar lá? É porque quando você abriu,
algum esporo que estava pelo ar caiu lá dentro, ele germinou, ele brotou, né, e ele vai crescer ali. Então, a forma como ele se espalha é sempre pelo ar, você nem vê, é muito difícil ver. Verifique o vídeo, tá, que eu estou disponibilizando aqui na aula também. É reprodução por esporos. Tá? Na página 51 do livro de vocês tem um pouquinho da classificação. Eu, particularmente, nesse momento, não vou exigir muito sobre isso, porque eu acho que as características, que vocês têm que saber, as características. O que um organismo tem que ter para ser considerado um fungo? Quais as características que ele tem que ter para ser jogado dentro desse grupo? Tá? Dentro desse grupo. Isso é mais importante. Aí, como curiosidade, temos algumas classificações. Normalmente na sala de aula, quando tem aula convencional, presencial, eu saio catando uns fungos por aí, uma orelha de pau, uns cogumelos, tem aquele fungo do pão, o fungo da laranja, e eu levo para a sala de aula para os alunos fazerem. Não vão fazer um chá não, é para fazer as classificações, tá? E assim, tem basicamente 3 que acho que são 5, mas 3 delas são mais estudadas. Ascomicetos, que é o levedo da bebida alcoólica, né, e do pão. A pelicinina, o pelicilíneo é um fungo que produz a penicilina. Lembra da aula de bactéria que nós estudamos isso? Então, é um fungo que produz a penicilina. Penicilina é aquele antibiótico que mata as bactérias, tá? Alguns ascomicetos também são usados na fabricação de queijo. Eu adoro um tipo de queijo também que tem ele. Tem os outros zigomicetos, que é o bolor do pão, o shoyu, tá? Que é utilizado no shoyu também. É utilizado na produção de anticoncepcionais, anti-inflamatórios, coisa muito importante, né? E os basidiomicetos, que são os cogumelos, a orelha de pau. Alguns são comestíveis, outros são muito venenosos. Alguns produzem aquela ferrugem na folha da lavoura, sabe aquela ferrugem? Aquilo é um fungo que causa, tá bom? E a gente tem os líquens. Os líquens são organismos que eles são jogados dentro do fungo, mas ele não é exatamente um fungo, porque dentro dele tem alga que faz fotossíntese. Então, os líquens, eu vou disponibilizar uma foto do Google Imagens para vocês verem o que é o líquens. Todo mundo já viu o líquen na vida, só não sabe que viu isso, tá? Então, pessoal, lembrando, tá? Hoje, nesse momento que você está vendo esse vídeo, tira a foto da sua pesquisa, que já está pronta, de protozoário, certo? Tira a foto, manda para mim que eu vou corrigir e vou dar nota de 0 a 10. O que você vai ter que fazer daqui para frente? Estudar para a prova da semana que vem. Semana que vem, do dia 13 até o dia 17, vocês vão ter a prova escrita no formulário do Google. Lembrando, 48 horas. Vocês já sabem, segundo ano, o dia da postagem da minha atividade, não sabe? Postei a atividade, vocês têm 48 horas para fazer a prova, tá bom? E aí depois, no dia 20 a 24... na UBFC nós não vamos ter aula de biologia, mas no São Gabriel eu vou pedir para vocês mandarem aquela foto da recuperação paralela das descobertas científicas. Estão lembrados? Já deve estar pronto aquilo, não está? O segundo ano da origem da taxonomia. Então, entre o dia 20 e 24 eu vou solicitar que vocês tirem a foto e mandem para mim. Esse projeto é um projeto que eu comecei em fevereiro. Na Escola Bernardino eu não fiz ainda esse projeto, porque no Bernardino nós não tivemos aula de biologia no mês de fevereiro, né? Só que eu vou fazer esse projeto a partir do segundo bimestre. Os alunos do BFC também vão ter que fazer esse projeto comigo, tá? Por enquanto, os BFC não vai trabalhar, por enquanto, pelo motivo de não ter tido aula em fevereiro de biologia. E no São Gabriel, então, no dia 20 a 24, posta a foto e manda que eu dou a atividade, tá? E eu vou especificar aqui também nas instruções como que vai ser a divisão das notas da nossa avaliação do primeiro bimestre. Diga-se de passagem, nosso primeiro bimestre iria terminar agora no dia 25. Recebemos algumas informações que vai ser jogado para o final de abril.
De qualquer forma, nós vamos terminar o primeiro bimestre em casa, porque a gente só vai voltar à aula presencial em maio, tá ok? Então, segundo ano, coragem, façam a atividade aí, estude para a prova bimestral. Se vocês quiserem usar esse vídeo para fazer os registros de algumas doenças, a respeito dos fungos, né? Lembrando que tem na página 51 do livro também, e aí fica a critério de vocês, tá bom? Posta hoje a foto de protozoário, já começa a estudar para a prova bimestral, que é da semana do dia 13 a 17, e de 20 a 24 vão postar para mim a recuperação paralela das descobertas científicas, alunos da Escola São Gabriel, isso, tá ok? Até mais!